tal momento. O espelho verbal para refletir entendimento ao que se foi e luz ao que virá. Uma boa tarde para você, nesta tarde cálida da nossa tarde de setembro, do dia 13. É uma alegria muito grande a gente poder retornar mais uma vez hoje por causa do nosso tempo, da correria do dia. Eu não consegui entregar esse conteúdo aqui na parte da manhã, mas vim para poder entregar ele antes que o dia acabe, ok? E o nosso tema hoje, ele é muito particularmente gostoso de falar, apesar de ser também delicado. Acho interessante a delicadeza que tem esse tema, mas também gosto do que ele provoca, do que ele faz refletir. Então eu gostaria de a gente começar entendendo-se, né, buscando compreender aquilo que nós vamos refletir a respeito da fé, do desenvolvimento autopessoal, das emoções, do processo terapêutico. Pois bem, o motivo de a gente trazer esse tema aqui do podcast é referente a uma provocação que a gente fez lá no Instagram, né, na nossa página, no Tríade Terapias, e também resultado de alguns pacientes que chegam até o consultório, que chegam para o tratamento terapêutico com uma demanda emocional, uma carga emocional de culpa, principalmente muito pesada, por causa da própria fé, de como lida com a fé, de como entende a fé, de como entende o relacionamento com Deus. E a provocação lançada no Instagram foi a seguinte: se Deus, perante as religiões cristãs, principalmente, né, de um Deus único, ele é soberanamente justo, ele é soberanamente bom, ele é perfeito, né? As leis que ele cria são perfeitas. Na história de Adão e Eva, por que o argumento da serpente diante da Eva, ele ganha mais peso do que o pedido do Deus perfeito que não comessem do fruto do conhecimento de todas as coisas, né? Então, a nossa reflexão, ela é basicamente em torno, né, de perceber como nós muitas vezes lidamos de forma superficial com alguns ensinamentos religiosos, e este do cristianismo basicamente é um deles. Por que eu fiz essa reflexão? Porque já emendando, né, nesta história aí da soberania divina, né, do poder divino, mais a falibilidade de Adão e de Eva, é importante a gente avaliar se, de fato, o que aconteceu nessa história não estava previsto, de certa maneira, pelo Criador. E por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas, quando elas entram em contato com o que as religiões chamam de pecado, que são os erros, isso gera uma culpa imensa, principalmente por aqueles que compreendem que os seus atos as impedirão futuramente de encontrar o tão esperado reino dos céus ou a felicidade eterna. E isso traz um transtorno muito grande para muitas pessoas. Então, diante dessa provocação de perguntar por que o argumento da serpente é maior do que o pedido do Criador, né, de Deus, do divino, do eterno, do perfeito, qualquer um que tenha uma religião ou uma religiosidade, automaticamente até se revolta um pouco com essa pergunta, porque já está entendido que Deus é perfeito. E que aí colocam a culpa no livre-arbítrio, nas escolhas, né, no afastamento de Deus por questões pessoais. Mas se a gente parar para pensar um pouquinho, refletir um pouquinho em cima disso, a gente vai perceber que se Deus é perfeito e se Deus criou o ser e os seres, aquele ser chamado de serpente, que é a tentação, também foi criada por Deus.
Se não haveria um outro Criador no universo e esse outro Criador teria talvez os mesmos poderes de Deus, então nós teríamos mais de um Deus. Mas levando em consideração que Deus é único, principalmente no cristianismo, que é uma maioria, né, no nosso país, e aí a gente vai buscar também em outras religiões que também tem um Deus único, que se ele é único e ele é o único criador das coisas, há um motivo em ter criado algo e deixar com que a sua criatura fosse exposto a esse algo, não como forma de queda, mas como forma de aprendizado. Porque se Deus me criou e te criou, e ao mesmo tempo Deus cria algo que me afasta dele e que pode me levar a uma eterna dor lá no reino infernal, esse Deus pode ser um pouco cruel. Então, quando a gente vai falar de pecado, nós temos que entender que, apesar de todas as maldades sobre a terra, Deus ainda é o criador de tudo. E se algo foge do controle dele, a gente pode talvez pensar que Deus tenha falhado em algum ponto. Mas como Deus não falha nunca, então algumas coisas que nós chamamos de pecado podem ser apenas erro por falta de aprendizado. E quando eu falo erro por falta de aprendizado, é uma atitude que você ainda não sabe fazer diferente. Se você ainda não sabe fazer diferente, por que você será condenado a um fogo eterno para poder sofrer? Há uma bondade nesse Deus? Será? E aí, ao nos criar e nos dar o mesmo livre-arbítrio, será que Deus já não sabe que nós podemos cometer alguns erros? E se nós podemos cometer esses erros, será que não existe uma maneira de aprender com eles para também conquistar esse tal reino dos céus? Então perceba, se Deus criou Adão, criou Eva, criou a serpente, certamente ele sabia que o processo da tentação era existente e também sabia que mesmo se permitindo ir até a tentação, apenas haverão formas de aprender a lidar com isso. E aí nós ganhamos os pecados de presente depois, basicamente 7 no cristianismo, né? E eu falo assim pelo cristianismo porque é uma demanda que chega muito aqui no consultório, né? De cristãos mesmo carregando um fardo de culpa muito pesado pelos atos que cometeu. Então, quando nós cometemos erros, é importante a gente fazer uma primeira pergunta: quem nos ensinou a fazer diferente do que a gente fez? Quem nos pegou pela mão e nos educou, moralmente falando, abrindo um caminho para que a gente pudesse não pisar no caminho que nós pisamos? Se ninguém te ensinou, é um motivo já para começar a reduzir a carga da culpa. Se alguém te ensinou e você não deu conta, é preciso estudar o motivo do qual você não conseguiu aprender aquilo que foi tentado ensinar para você por um determinado tempo. Então, pessoal, essa reflexão, essa chamada que a gente deu nas pessoas para poder olhar diferente para as próprias crenças, para a forma com que entende a divindade, que só, né, pelo significado da palavra, do que é divino, do que é bondoso, do que é eterno, nos expor a problemas que nós não conseguimos resolver e eles vão nos dar um castigo eterno, a conta desse Deus bondoso não fecha. Então, os seus erros, isso que se talvez chama de pecado, pode ser nada mais, nada menos do que atitudes que você não aprendeu a fazer diferente e que você, pela sua própria criação, pelo meio onde você vive, você não ganhou ferramentas para agir de maneira diferenciada. Então é preciso que você aprenda o que te leva ou o que te levou a cometer determinadas atitudes para que você não carregue um fardo muito pesado.
E é aí que entra a terapia, é aí que entra o processo terapêutico com influência direta nesse quesito da fé. A terapia, ela não é contra os processos de espiritualização. A terapia não é um processo de afastamento da crença em Deus, mas certamente a terapia provoca e proporciona uma maneira mais refinada de lidar com os próprios problemas e as próprias limitações, que aguça ainda assim a nossa compreensão de Deus, do divino, do Criador. Porque ao entender-se limitado, ao entender-se exposto a uma mente inconsciente que direciona a maior parte das nossas ações, nós acabamos descobrindo que muitas coisas que nós fazemos, a gente fez até mesmo sem perceber. E essas coisas não poderiam ser levadas em consideração para um fogo eterno, sendo que você não sabe nem por que fez. E o processo terapêutico te dá um pouco mais de responsabilidade sobre as próprias atitudes, para que você possa agir com mais cautela, com mais pé no chão, com mais sabedoria, com mais entendimento da própria existência. Então, ao pensar sobre os seus pecados, eu gostaria que você pensasse quantas vezes alguém te ensinou a não cometer esses erros. Eu queria que você me dissesse se você sabe exatamente quando e onde você aprendeu a agir assim. Com quem você aprendeu a agir assim? Se você entende o impacto que isso te causa realmente. Isso não é uma passada de pano quente em cima dos seus erros. Isso é um processo de compreensão e de entendimento, até para saber se o que você está cometendo é de fato um erro. Ou se é um erro pela perspectiva de alguém que entende que isso é pecado. Porque muitas coisas que são consideradas pecados nada mais são do que filosofia de vida. Nada mais são do que respostas à sociedade, respostas ao meio para poder sobreviver. Então, eu gostaria muito que você refletisse sobre isso. Que se Deus ele é bom e ele te criou, e ele criou a serpente, ele criou Adão, e ele criou a Eva, ele sabe que você está exposto a erros. E será que o que Deus quer mesmo é que você entre num alto flagelo por causa dos seus erros? Será que Deus quer mesmo que você viva uma vida de enclausuramento para que você não cometa outros erros? Ou Deus quer que você seja feliz? E que na felicidade muitas vezes pode acontecer alguns erros. E qual que é o problema de errar? Então eu quero que você pense com carinho, que você reflita sobre isso. E isso talvez tenha uma chance até de ampliar o seu olhar sobre a bondade de Deus. Deus é bom de fato o tempo todo. Deus é bom para todas as suas criaturas. Deus é bom para toda a criação. E tem uma chance, ainda que pequena, de Deus ser muito mais generoso, bondoso, amoroso e inteligente do que todos nós. E sendo tudo isso a mais do que nós, por ser perfeito, certamente o que você entende como pecado, muitas vezes estará sob uma compreensão equivocada do que é o aprendizado de ser humano. Eu agradeço demais do fundo do coração a sua atenção, o seu carinho. Peço perdão por esse atraso para você que nos ouve toda segunda-feira e espero que dê bons resultados. Indique esse podcast para alguém, né, que você achar interessante. E se incomodou, se você quiser conversar sobre isso, vai lá no Instagram da Tríade, me chama no direct, vamos bater esse papo, vamos conversar sobre isso e a gente vai construindo uma maneira cada vez mais sincera, mais pé no chão de lidar com algumas questões da nossa própria existência. Um grande beijo para você que me ouve e até semana que vem, se Deus quiser.